E aí, pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Bom, primeiramente eu queria pedir desculpa pelo outro vídeo, deu uma falha no áudio, então ficou com um pouco de chiado. Eu estou gravando esses vídeos sem edição nenhuma, porque eu quero trazer um pouco do que é estar na sala de aula. Na sala de aula a gente não faz uma edição, a gente fala, se a gente errar, erra, se der algum problema, deu problema. Então eu quero trazer você para dentro da sala de aula, mesmo estando do outro lado do computador. Então a gente vai ter algumas falhas, pode acontecer, eu estou começando também com videoaulas, então com o tempo a gente vai melhorando um pouco. Mas eu quero trazer você para dentro de uma sala de aula. E dentro da sala de aula a gente tem algumas falhas mesmo. Então, desde já, obrigado. Desculpa pela falha de áudio no outro vídeo. A gente percebeu também que nossa TV, o Malusa XLS, acabou mudando, aqui mudou de novo. Então, com o tempo a gente vai tentando melhorando nosso cenário. Então hoje, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Eu quero trazer para vocês a função PROC-V. Então o que a função PROC-V no Excel faz? Ela vai olhar para uma informação que a gente vai digitar numa determinada célula. A partir dessa informação, ela vai numa tabela e vai procurar as outras informações referente àquela informação que a gente digitou inicialmente. Então vamos na prática aqui nossa planilhinha. Então o que a gente quer? A gente quer que ele olhe para essa planilhinha aqui. A gente vai fazer o certificado do aluno. Lembrando que na aula passada a gente preencheu aqui essa tabelinha da função C. Qual é a tabelinha que a gente preencheu? A gente preencheu a média e a situação do aluno, se ele foi aprovado ou reprovado. Então ele olhou para a média e se o aluno tinha uma nota maior ou igual a 7, foi aprovado. Se ele tinha uma nota menor que 7, ele foi reprovado. Agora a gente quer que ele olhe para essa tabelinha e preencha o certificado do aluno. Então, se a gente digitar o número da matrícula aqui, a gente quer que ele já preencha automaticamente isso. A gente pode simplesmente digitar aqui e preencher automaticamente olhando nossa planilha. Então pega aqui, olha e digita lá. Mas Excel, a gente não precisa ter trabalho, ele facilita pra gente. Então a gente quer que no momento que a gente digitar o número da matrícula do aluno, ele já traga as informações pra gente aqui, depois é só imprimir o certificado. Como que a gente faz? Função PROC-V. Então vamos lá na prática. Igual, lembrando que toda função em fórmula a gente começa com igual. PROC-V. Abriu aqui pra gente, vamos tentar entender. Então qual é o valor procurado? A gente quer que ele procure o número da matrícula e traga umas informações referentes a ele. Como que a gente faz? Então, aqui o número da matrícula. Então o valor que a gente digitar nessa célula, eu quero que ele traga informações pra gente. Então, quais informações? Informações da tabela, onde está aqui a nossa abinha função C. Então, primeiramente vai digitar ponto e vírgula. Vamos vir aqui na função C e selecionar a tabela que a gente quer. Então, clica nessa primeira e arrasta até onde quer que a gente selecione. Arrastou, selecionou? Ponto e vírgula. O que a gente quer que traz? A gente quer que traga ali, naquele caso, o nome. Então, qual é o nome? Nome aqui no caso, Aline Oliveira primeiro, Ana Clara segundo, Ana Cláudia terceiro. A gente quer que traz o nome. Como que a gente faz? A gente está na coluna B. A gente vai escrever aqui, então traga o nome na coluna B? Não. Ele entende número de colunas. Então se essa tabela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito colunas, eu quero que a gente vai informar para a fórmula qual é a coluna que a gente quer que ele traga o nome. Então a gente quer na coluna 2. Então essa é a primeira coluna, a segunda coluna. Então a gente vai utilizar o 2. Utilizou o 2, próximo passo, ponto e vírgula, a gente vai informar aqui se é valor verdadeiro ou falso. Você percebeu? Verdadeiro, correspondência aproximada, falso, correspondência falsa ou exata. Então, qual é a correspondência? Ele vai olhar aqui para a matrícula e a gente quer que traga mais próximo. Mais próximo é o nome do aluno. Então, a gente vai utilizar o 0. Perdão, ó, você percebeu que eu já fiz mais um erro aqui. Eu coloquei 2 pontos e vírgula. A gente vai utilizar o 0. Função PROC-V sempre utilize o 0, porque ele pode dar um erro se a gente digitar outra coisa. Fechou parênteses e apertou o Enter. Você percebe que ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Porque eu ainda não digitei nenhum número. Se eu digitar um número de matrícula aqui, então vamos lá. 20, 10, 13. Se a gente digitar aqui o número da matrícula, 20, 10, 13, apertou o Enter, ele trouxe a Ana Cláudia Souto. Vamos ver se é este mesmo, 20, 10, 13. Vamos procurar aqui, 20, 10, 13, Ana Cláudia Souto. Então a gente tem aqui nossa primeira preenchimento. Quando a gente digitar o número de matrícula, ele já trouxe.
Como que a gente faz para os próximos? Então, mesma coisa, função PROC-V. Então, o que a gente quer aqui? A nota da avaliação 1. Então, igual a PROC-V, abre aspas, qual é o número que a gente quer que procure? O número de matrícula. A partir do número da matrícula, o que a gente quer? Que na tabela da função C aqui, nosso diário de classe, então vamos selecionar toda a tabela de novo. Ponto e vírgula, qual é a coluna que a gente quer? Agora a gente quer a coluna da avaliação 1. A coluna da avaliação 1 é a coluna 3. Então, matrícula 1, aluno 2, avaliação 1, 3. Então, coluna 3, ponto e vírgula, utilizamos o 0 para valores verdadeiros. Fechou parênteses e pronto. Você pode perceber aqui que ele já está com a nota da avaliação 1. A gente vai fazer a mesma coisa para os demais. Ah, mas eu preciso ficar digitando um por um? Aqui eu recomendo que sim. Mais pra frente eu vou fazer novos vídeos de PROC-V, vou mostrar outras facilidades também, algumas agilidades para não ter que ficar digitando um por um. Nessa primeira aula a gente vai digitar um por um. Então eu vou digitando aqui, se você puder vai acompanhando. Eu vou tentar deixar lá embaixo no vídeo essa planilha para você baixar e ir treinando nela. Então, durante todas as aulas que a gente vai ter, essa planilha tem algumas aulas, então tem essa aba que a gente já utilizou da função C, tem a função PROC-V, vai ter a função contar valores C e Cs. Então a gente vai ter algumas informações aqui. Então você baixa essa planilha e você pode ir treinando com ela. Então eu vou digitando aqui a mesma coisa para as demais. Então mesma coisa aqui. Perdão, pessoal. Igual a PROC-V. Mesma coisa, eu quero que olhe para cá, para o número de matrícula. A partir do número de matrícula, eu quero que ele venha nessa tabela, pesquise na tabela toda, ponto e vírgula, e traga agora a avaliação 2. Avaliação 2, coluna 4. Ponto e vírgula, 0. Fechou aspas. Apertou o Enter e ele traz a nossa avaliação 2. Vamos fazer a mesma coisa para as próximas, então igual a PROC-V. Mesma coisa, número de matrícula, ponto e vírgula, função C. Selecionamos toda a tabela, ponto e vírgula, agora a coluna 5, ponto e vírgula, 0, fechou parênteses, apertou o Enter. Por último, nota da avaliação 4, mesma coisa, vamos lá. Então agora qual é a coluna? 1, 2, 3, 4, 5, próxima coluna 6, ponto e vírgula, 0, fechou parênteses. Agora nossas duas últimas, a média, você pode calcular a média aqui, ou você pode puxar de lá. Qual é o mais fácil? Aqui nesse caso é mais fácil você calcular a média, então o que a gente faz? Igual a média, média, abriu aqui, vamos selecionar as 4 notas. Então, selecionou a primeira, segurou o Ctrl, selecionou a segunda, a terceira e a quarta, fechou parênteses. Tá certo que eu fiz? Tá, você pode simplesmente calcular a média aqui, então ele vai trazer 8,4, que é a mesma média que esta Ana Cláudia tem, então 8,4. Ou simplesmente você pode fazer o PROC-V, puxar, no caso aqui, a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então ele puxou a coluna 7 para você. Mas o PROC-V, como é uma fórmula mais extensa, você simplesmente pode vir aqui e pedir para calcular a média, que ele vai calcular, são as mesmas notas, ele vai calcular o mesmo resultado. A mesma informação aqui. Você pode fazer o PROC-V daqui, para puxar essa coluna, que é a coluna 8, que é a situação do aluno, ou você pode fazer a função C. Vamos fazer a função C para a gente treinar um pouquinho também? Então a mesma coisa, igual a se, abre parênteses. Qual é o teste lógico? Então eu quero que ele olhe a média. Lembrando que olhando a média, eu quero que se ele for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, escreva a palavra aprovado. Caso contrário, se não for maior ou igual a 7, escreva a palavra reprovado. Fechou parênteses. Então pronto, apertou o Enter e trouxe aqui aprovado. Então vamos pegar aqui um outro número. Vamos colocar aqui 20, 10, 12. Matrícula 20, 10, 12.
você percebe que aqui ele já trocou, que é essa Ana Clara Rezende, trouxe as notas pra gente, já calculou a média dela e já informou aqui reprovado. Então você já fez aqui a função C e aqui o PROC V quando você digita o número de uma célula, aqui o número da matrícula que você quer, ele já preenche pra gente com as informações. Gostou, pessoal? Então vai lá embaixo, aperta o sininho, dá um joinha pro vídeo, que isso ajuda muito. Siga as páginas da Malusa XLS no Facebook, no Instagram. Acompanhe aqui nossas videoaulas e até mais. Falou, pessoal!